Trouxe sua Bíblia? Levanta ela aí. Diga, meu Deus. Diga, meu Pai. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 8. Atos 14, a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. Está escrito assim, olha: e estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe. Preste atenção nessa expressão. Coxo de nascença, e que, está escrito aqui, nunca, diga comigo, nunca tinha andado. Grave essa expressão. Um coxo desde nascença, que nunca tinha andado. Versículo 9. Esse ouviu falar Paulo, não é ouviu falar de Paulo, ele estava ouvindo a mensagem que Paulo pregava, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amém? Coloca o tema aqui, Fê. Eu quero pregar essa mensagem para você essa noite. Existe milagre fora da normalidade. Vou dizer de novo: existe milagre fora da normalidade. Será que você pode repetir isso? Pai, essa é a tua palavra, e nós nesse momento abrimos o nosso coração na sua totalidade, para que o Senhor ministre no nosso coração e na nossa vida a tua palavra, e que ela seja uma espada que separe um tempo novo do tempo que nós chegamos até aqui, e que essa semana seja uma semana pautada, direcionada e conduzida pela tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pregar uma palavra hoje de milagre. E talvez não teria um outro dia específico para ouvirmos um testemunho como esse. Talvez você diz: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Como é que eu faço? É só você avisar que tem um testemunho para contar. E como isso estimula a nossa fé, como isso estimula a nossa vida. Mas eu quero que você entenda algo muito importante hoje. Quando a Bíblia vai descrever algumas situações, parece muitas vezes que ela não é específica. Mas a verdade é que a gente não para se atentar naquilo que ela está querendo dizer. O que nós acabamos de ler agora é o relato de um homem, que a Bíblia diz que ele não ficou coxo no decorrer da vida. Olha, era um homem que andava, lhe aconteceu um acidente e então ele deixou de andar. Não, a Bíblia diz que esse homem, ele nasceu coxo, e ele nunca havia experimentado o que é andar com as próprias pernas. Ele já foi gerado assim, ele nasceu assim, e ele nunca, essa expressão é uma expressão muito forte, ele nunca experimentou o que era andar com as próprias pernas. Ele não sabia como era a experiência de ter o seu corpo sobre as pernas. Talvez o máximo que ele conseguiu, ou da maneira como vivia, era se arrastar pelo chão, ou então ser carregado pelas pessoas. Mas poder sentir os pés no chão, o peso do corpo sobre os pés, ele nunca antes
havia sentido. Deixa eu dizer para você, eu já quero começar a profetizar. Deus vai lhe dar situações e condições que você nunca imaginou que pudesse viver. Talvez você diz, pastor, mas eu nunca pensei que eu pudesse chegar, eu nunca pensei que eu pudesse viver. São para esses nunca que Deus te trouxe aqui para lhe dizer, eu vou inserir você neles. Pastor, mas eu não sei como é. Vai experimentar. Diga para 3 pessoas perto de você, eu profetizo. Diga, eu profetizo que os nuncas da sua vida serão rompidos e Deus vai inserir você num tempo extraordinário de vida. Sabe esse momento que a gente para e diz assim, mas pastor, eu nunca pensei, eu nunca experimentei, eu nunca imaginei. Esse homem também. Esse homem talvez seja como muitos de nós. Eu nunca. Pastor, eu nunca pensei que teria um casamento. Pastor, eu nunca pensei que teria uma casa. Pastor, eu nunca pensei que teria um carro. Pastor, eu nunca pensei que teria uma empresa. Eu nunca pensei que teria um ministério. É para esses nunca que Deus te trouxe aqui para lhe dizer, não existe barreira, não existe demônio, não existe nada que impedirá você de alcançar o propósito. Por isso que eu gosto da narrativa bíblica que diz assim, ele nasceu assim desde o ventre. Sabe aquela pessoa que a história de vida diz para ela assim, olha, esse aqui é o seu lugar, viu? Você nasceu assim. Sabe aquela pessoa que a história de vida diz para ela, não tenta voar muito alto não. Olha de onde você veio. Olha de onde você saiu. Olha a sua história. Olha a sua árvore genealógica, ninguém nunca chegou mais alto do que isso. É por isso que você nasceu. Você não entendeu não, querido. As pessoas olham e dizem assim, mas é desde o ventre. Nunca será, nunca alcançará, nunca conquistará. É para isso que Deus te introduziu na terra. Levante a sua mão e diga assim, eu nasci para romper os nuncas que existiam na minha família. Se é você mesmo que está acreditando, faça isso com convicção. Você será o primeiro. Você será a primeira a romper a barreira do nunca. Como assim? Só porque era paralítico desde o ventre? Só porque a história dizia? O nunca, preste atenção no que eu vou lhe dizer, e se você entender isso, não existirá para você situação que não possa ser resolvida ou alcançada. O nunca, ele só é nunca até encontrar a Jesus. Todo nunca, ele só é real até se encontrar com Jesus. Todo nunca que se encontra com Jesus se torna o primeiro. Você era um improvável até se encontrar com Jesus. Você não era nada até se encontrar com Jesus. Em Jesus e por Jesus, o nunca deixou de ser nunca para se tornar primeiro. Bate no ombro do irmão e diga assim, o nunca, nunca mais. Aquele que é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, vai romper a barreira do nunca. Eu vim aqui essa
nessa noite para dizer para você: é preciso quebrar um padrão hereditário. Não é uma maldição, é um padrão hereditário. Há uma diferença enorme entre o que as pessoas falam que é maldição hereditária e o que é padrão hereditário. Padrão hereditário é uma repetição de comportamentos. São comportamentos que nós aprendemos e que instalam em nós alguns pensamentos. Vai ser assim mesmo, porque meu pai era, meu avô era, minha mãe era, meu tio, todos os meus tios são. E aí você não entendeu que é no meio de todo esse contexto que Deus disse assim: vou plantar um crente ali. Vou plantar um crente dentro dessa família que até hoje aprendeu a palavra nunca. Você vai viver algumas coisas, irmãos, que não terão explicação e nem precisa. Não terão sentido, não terão direções, mas você vai ver que é Deus virando uma chave e dizendo para você: o tempo do nunca. Agora, tem um problema. As pessoas que conseguem vencer, romper a barreira do nunca, é um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa, pastor? Eu preciso que você entenda isso. Porque, veja que a Bíblia não diz quanto tempo ele tinha. A Bíblia não fala quantos anos ele passou dessa maneira. Só que o problema é que com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com as limitações que a vida vai nos impondo. Nós vamos nos acomodando às limitações do nunca. Então, eu penso em ter um sonho maior, mas a limitação do nunca já me coloca no meu lugar, dizendo: isso não é para você. Eu começo a me ver no altar servindo ao Senhor, eu começo a me ver indo para os lugares servindo ao Senhor, e a barreira do nunca já me coloca no lugar, dizendo: ei, peraí. Porque nós vamos nos acomodando às limitações da vida. Agora, se nós queremos ser essas pessoas que rompem a barreira do nunca, eu não posso me acomodar ao padrão que me foi imposto. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12: não vos conformeis. Sabe o que é conformar? É tomar a forma. Nós vamos nos amoldando às circunstâncias, nós vamos nos amoldando aos padrões, e nós vamos tomando a forma daquilo que Deus não quer que nós sejamos forma. Pastor, é tanto tempo que eu já não vejo mais esperança, é tanto tempo que eu já não vejo mais saída, é tanto tempo que eu já não vejo mais, já não tenho mais fé, já não creio mais. Se nós queremos romper a barreira do nunca, eu posso até estar vivendo uma situação incômoda hoje, eu posso até estar vivendo uma situação difícil agora, mas essa não é a minha realidade. Esse não é o propósito, esse não é o plano, essa não é aquilo que Deus desenhou para a minha vida. Os meus pés estão aqui, mas os meus olhos, pela fé, já vi onde Deus me quer. Eu não posso me acomodar a isso. Você percebe? É aí a diferença daquele que consegue viver em santidade. Porque aquela pessoa que consegue viver em santidade é aquela pessoa que já viu ela no céu. E porque eu já me vi no céu, eu me comporto na terra como cidadão do céu. Agora, quando eu não consigo viver no céu, a santidade se torna um esforço, porque daí eu tenho que ser para conseguir me ver lá. Diga: primeiro eu me vejo. De novo, primeiro eu me vejo, para depois me comportar como tal.
Diga para quem está do seu lado: será que você já se viu onde Deus quer te colocar? Será que você consegue se comportar? Talvez você pense assim: pastor, eu tenho orado para minha família ser uma bênção. E aí eu pergunto para você: e se você já se comportasse de maneira que a sua família já fosse, ainda que não seja, mas pela fé? E se você se comportasse como ela já sendo uma bênção? Como seria? Como seria o seu comportamento se você já tivesse o que você ora para ter? Como seria? Como seria a minha vida se eu já me comportasse com aquilo que ainda não aconteceu, mas já tenho no meu coração, já tenho na minha mente instalado uma realidade que Deus vai cumprir na minha vida? Eu não consigo ver esperança no casamento porque estou olhando aqui agora, mas e se eu conseguisse enxergar lá na frente? Você está aí? Nem nos meus melhores sonhos, há 15 anos atrás, eu iria conseguir imaginar e visualizar o que eu vejo hoje aqui. Não naquela noite escura, até o dia que Deus abriu os nossos olhos. Eu gosto, porque tem algumas pessoas que dizem assim: o bispo, ele parece que ele é meio... Assim, não é que eu sou meio... É porque eu já me vi lá, irmão. Diz assim: mas você nem chegou. Eu disse: quem disse que eu não chego? A fé chega primeiro, depois os pés. Você não entendeu o que eu disse? Diga comigo: primeiro chega a fé, depois os pés. Eu já cheguei lá pela fé. Quem vai chegar hoje pela fé? Diga: hoje eu chego pela fé, e daqui a pouco os meus pés pisarão onde os meus olhos alcançarem. O que eu acho lindo é que quando Abraão chega em Canaã, Deus diz assim: Abraão, levanta os olhos e veja. Onde os teus olhos alcançarem, eu dou para você. Onde os teus olhos alcançarem, eu dou para você. Aí só que tem uma coisa: depois que Abraão vê, aí Deus chega para Abraão e fala assim: agora você sai e mede a terra que você viu. Não basta ver, aquilo que você viu agora precisa ser conquistado. Pisa a planta do seu pé. Primeiro Deus abre a sua visão, depois Ele coloca os teus pés. Primeiro Deus faz você ver, depois Ele coloca você lá. Isso é fé, pelo amor de Deus. Não, primeiro eu preciso pisar e depois eu vou planejar, sonhar, visualizar. Não, primeiro você vê, depois você põe o pé. Fé não é pisar no escuro, fé é enxergar no escuro. Ninguém está vendo, mas eu sei, porque eu já vi. Você está aí? Então presta atenção. O que você deveria estar fazendo hoje não é se amoldando. Essa crise é para deixar você desconfortável. Quem está desconfortável na crise? Quem está desconfortável com o problema que está vivendo? Quem está desconfortável com a situação que está vivendo? Levanta a mão, deixa eu ver. É Deus dizendo assim: esse lugar não é para você, você não cabe. Eu não vou nem pregar, irmão, não comecei nem a pregar ainda, você já está desanimado desse jeito. Tá certo que foi o Pedro e a Rosane que ganhou o hotel, mas eu estou animado hoje, irmão. Eu não ganhei o hotel, mas eu estou animado. Mas eu estou vendo que nós estamos numa frequência diferente aqui hoje. Você está aí? Pastor, essa situação está meio
sabe o que é isso? É Deus dizendo para você, filho, não é isso. Está desconfortável porque não é para ficar aí. Por isso eu quero dar para você algumas características, algumas lições, para que você entenda, pastor, como é que eu faço para romper a barreira do nunca então? Pastor, como é que eu faço para de fato viver um milagre fora da normalidade? Porque esse problema, essa situação já virou o normal para mim. O que eu estou vivendo agora, para mim já virou o normal. Eu não consigo mais acreditar que existe uma outra realidade além dessa. Eu não consigo mais enxergar uma outra realidade além daquela que eu já estou vivendo. O problema virou para mim o normal. Então eu quero ensinar você de uma maneira bem simples e clara. Atos 14, 9. Pastor, como é que eu vou fazer para romper a barreira do nunca? Anote aí, número 1, olha o que está escrito aqui. Este quem? Esse homem, paralítico desde o ventre, que nunca tinha andado, olha o que ele fez. Este ouvia falar Paulo. O que ele fazia? O que ele fazia? Ouvia. Número 1. Pastor, como é que eu faço para romper a barreira do nunca? Bem simples. Cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Muitos nuncas estão instalados na nossa vida porque nós paramos para ouvir quem não devia. Muitos nunca estão instalados na minha família porque paramos para ouvir quem não devia. Existe um princípio nisso, princípio de Romanos 10:17. Pastor, como assim? Coloca aqui, Fê, Romanos 10:17. Olha o que a Bíblia diz. Logo, vai 1, 2, 3 e logo, para aqui, a fé é pelo quê? A fé não é através de oração, a fé não é através de jejum, a fé não é através de voto, não é através de propósito. A fé é gerada pelo que ouve. Da mesma maneira que a incredulidade, porque eu logo penso, se a fé é gerada pelo que eu ouço, então não ouvir gera incredulidade. Não, a incredulidade é gerada por ouvir também. Mas olha só, logo a fé é pelo ouvir. Como é que a fé é gerada? Pelo ouvir, mas ouvir a palavra. E a incredulidade é também gerada pelo ouvir, mas ouvir a palavra que não é de Cristo. Quantas palavras nós recebemos na nossa vida que não era de Deus e que colocaram um nunca na nossa vida e que a gente não consegue viver hoje, porque esse nunca foi instalado. Agora, se eu quero romper, eu preciso aprender a ouvir e ouvir a pessoa certa. Quem é, e aqui nasce a pergunta, quem é que nós estamos ouvindo nesses dias? Esse foi o problema do Éden, irmão. O problema do Éden começou quando aquele casal decidiu ouvir uma voz que não era a voz de Deus. O problema do Éden começou quando uma outra voz começou a ser ouvida no jardim. Nós queremos romper em áreas da nossa vida, mas ainda não paramos de ouvir determinadas pessoas. Não paramos de ouvir determinados amigos, entre aspas. E são essas pessoas que estão instalando em nós
os nuncas que nós precisamos romper. Porque daí, fantasiado de amigo, colocam no nosso coração palavras que nos paralisam. E eu preciso tomar cuidado com essas coisas, porque é isso que me impede de caminhar. É isso que instala na minha vida uma circunstância parecida com a desse homem, paralítico, não andava. Talvez a sua vida chegou em um determinado momento que você diz: pastor, a minha vida veio, mas agora ela não avança mais, tem um problema. É claro que tem, está ouvindo o errado da pessoa errada. Tem um monte de pastor disponível para ouvir, para direcionar, para aconselhar. Não, mas eu quero me aconselhar com a amiga do trabalho, que está no 3º casamento e tem muito para ensinar para mim como permanecer casada. Não é assim que funciona. Quer romper o nunca? Aprenda a ouvir. E de quem você ouve? Esse homem de Atos capítulo 14, ele estava ouvindo a mensagem que Paulo ministrava. E a Bíblia diz aqui, como nós lemos em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. É por isso que o diabo tem afastado as pessoas da igreja, porque quanto menos se ouve. Se menos se ouve, menos fé é gerada no coração. Se menos fé é gerada no coração, menos milagres acontecem. Não se trata de estar em um culto, se trata em estar em um ambiente onde a palavra é ministrada. Toda oportunidade que eu tenho de ouvir a palavra é uma oportunidade de gerar fé no meu coração. Toda vez que a palavra é ministrada, o meu coração tem a oportunidade de gerar fé, produzir fé, e essa fé gerar o milagre que eu tanto busco e que eu tanto oro. Quem nós estamos ouvindo? E o que nós estamos ouvindo? Irmãos, não adianta. Pastor, porque eu fui atrás do irmão que ora. É bem assim. Não, tinha um irmão que ora, um pastor que ora, ele revela as coisas. E ele revelou que tem uma nuvem negra na minha família. E ele disse assim: vá lá, procura o seu pastor para orar. Já falei isso, vou ensinar de novo. O dia que você procurar um pastor de fora e ele mostrar para você que tem uma nuvem negra e falar para você vir aqui para tirar, você volte lá e diga: não, se Deus mostrou para você, então você tem autoridade para tirar da minha vida. E outra, diga que nuvem negra é essa, dê nome. Eu estou vendo um mal, mas não estou vendo tão nítido assim, é só um mal, mas não é assim que Deus trabalha. Se Deus me dá uma revelação, a revelação já é a libertação. Não existe uma revelação pela metade. Como assim, pastor, revelação? Olha, Deus está me mostrando algo, mas você tem que fazer isso. Como assim? Espera aí. O que Deus fala, o que Deus faz, já é pronto. Deus está me mostrando, mas Ele já está dizendo, viu? Acabou. Ponto final. Não é, pastor, é que a pessoa que está lá no meu trabalho, ela disse que sonhou comigo e sonhou com cobra. O que é cobra, pastor? Cobra é aquele bicho que rasteja. Ou nós viramos esotérico. Pastor, o que significa passarinho no sonho? Passarinho não é passarinho. Você está entendendo?
Quem é que nós estamos ouvindo? E de quem nós estamos ouvindo? Tem muitos enroscos na nossa vida que foram criados porque ouvimos a pessoa errada e o conselho errado. Já poderia ter sido evitado. Mas esse homem estava ouvindo o apóstolo Paulo ministrando. Não diz o que Paulo ministrava em si, mas se você ler ali o contexto, você vai ver que havia algo acontecendo onde eles estavam de maneira sobrenatural, a ponto de trazer esse homem para ouvir o que Paulo dizia. E aquilo que Paulo falava gerou fé no coração daquele homem. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: quando você está ouvindo a pessoa certa, fé é gerada no seu coração. Tem pessoas que a gente conversa, irmão, que gera fé no nosso coração. E a gente sabe, porque aquilo testifica, a gente entende. Mas tem pessoas que a gente fala: isso está errado. Não é isso. Isso está fora. Está anotando aí? Número 2. Olha o que diz lá, ainda no versículo 9. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo... Deixa eu ler para você aqui do jeito que está aqui na minha Bíblia, está escrito assim, ó. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Presta atenção nisso. Paulo viu aquele homem que estava o ouvindo. E Paulo, ao olhar para aquele homem, Paulo viu que a fé dele era o suficiente para ser curado. Como assim? Aquele homem estava ouvindo a mensagem, e a mensagem que Paulo ministrava ardia no coração daquele homem de tal maneira que ela transbordava. E de olhar para ele, Paulo diz assim: tem fé suficiente para ser curado. Anote aí, a minha fé. Não, anote. Anote para você nesse livro. Não deve ficar contida. Porque às vezes a gente diz: pastor, eu tenho fé, eu creio em Deus. Não, a fé é algo que ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Ela precisa sair para fora. A minha fé, ela precisa ser vista. Tem um texto de Tiago capítulo 2, versículo de número 17. Deixa eu mostrar algo para você aqui. Como assim, pastor? Olha o que diz aqui. Assim também a fé. De novo, assim também a fé. Ou seja, a fé só é considerada viva se ela estiver acompanhada de obras. Eu tenho fé, e porque tenho fé, então eu estou agindo. Essa fé que diz assim: eu tenho fé, mas não faço nada, isso é fé morta. Porque a fé que eu tenho, ela me move. A fé gerada no meu coração, ela precisa despertar uma ação. Toda fé que não desperta uma ação, não é uma fé viva. A fé viva é aquela: eu creio, e porque creio, eu me movo. A minha pergunta é: está se movendo em quê? Em quem eu acredito? Porque é o que eu acredito que determina a minha ação. É aquilo que está no meu coração que me move para a ação. Paulo está dizendo: você tem fé suficiente para ser curado. E agora eu quero dar uma palavra dura. Talvez o que você tanto ora, talvez o que você tanto pede,
Talvez o que você tanto busca, você só ainda não alcançou, porque não tem fé suficiente. E eu não digo isso para terceirizar para você, para dizer assim, ah lá, tá vendo, o pastor está dizendo que você não acontece, porque você não tem, não. Jesus disse que a fé não precisa nem ser muito grande, irmão. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o problema é que a gente entendeu que fé é aqui, ó. Não, pastor, eu creio, eu acredito. Mas fé não é pensamento positivo. Fé não é entendimento que as coisas vão dar certo. Fé é uma certeza espiritual. Fé é uma convicção espiritual de que aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário é mais do que suficiente para que eu creia que todas as coisas me serão dadas. Deixa eu quebrar um paradigma com você aqui. A Bíblia diz assim: aquele que não poupou o seu único filho, não nos daria juntamente com ele todas as outras coisas? Veja, entenda esse verso. Aquele que não poupou o seu único filho, não nos daria juntamente com ele todas as outras coisas? Você já parou para pensar nesse texto? É agora que João 3,16 faz sentido. Porque agora você entende, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, era a expressão máxima do amor de Deus, era o Filho. Deus não tinha nada mais precioso para dar do que o seu Filho. E a Bíblia diz, mas Ele amou de tal maneira que deu. Deus nos deu o Filho, diga comigo, Deus nos deu o Filho. Mais uma vez. Ele nos deu o que tinha de mais precioso. Ele nos deu. Aí, preste atenção, você vai orar e vai dizer assim, Senhor, eu preciso tanto de um milagre. Aí a Bíblia vai dizer, aquele que não poupou o seu único filho, não daria também, ou juntamente com ele, todas as outras coisas? Você acha que o que você está pedindo para Deus é mais importante do que o filho? Você acha que o que você tem orado para Deus é mais importante do filho, a ponto dele reter esse milagre e ter dado o filho? Quando ele deu o filho, ele disse, não existe nada no céu, não existe nada no céu que eu não possa abrir mão por você. O filho já foi dado, e juntamente com ele, porque qualquer outra coisa que você peça nem se compara ao filho que ele deu. Já foi dado. Eu só preciso crer. Eu só preciso ter fé. A minha fé é como um grão de mostarda. A próxima vez que você for no mercado, passe pela parte lá de tempero, pegue uma mostarda e coloque na boca. Pegue só um grãozinho de mostarda e mastiga ele. Quem já fez isso? Mastigou mostarda? Ninguém nunca mastigou mostarda? Faz o teste essa semana, faz o teste. Hashtag experimentando mostarda. Aí talvez engaja. Se tiver hashtag engaja. Eu vou passar pelo mercado e eu vou pegar um grãozinho de mostarda e eu vou colocar na boca. E depois você me conta o que acontece. Porque é sobre isso que se trata a fé. A fé se trata de algo, irmão, que nos move, que me coloca para agir. Eu creio na bênção da transformação da minha família. Crê e está fazendo o quê? Qual tem sido o seu comportamento de fé? Não, eu creio que Deus vai abrir uma porta. Crê
e está se preparando, qual é o seu comportamento de fé? Porque senão você não vai entender isso aqui, o que vem depois. Olha só, número 3. Paulo viu que ele tinha fé o suficiente para ser curado, versículo de número 10. Disse, aqui de novo, disse, esse aqui é só para responder os irmãos que dizem assim, mas por que o bispo fala tão alto? Diz, porque Paulo fazia. É bíblico. Hello? Está escrito aqui no texto, está no texto já. Disse em... Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer para você. Quando as pessoas estão presas no nunca mais, elas estão numa região muito... você precisa dar um despertar nela. Sabe como é que você desperta a pessoa? Em alta voz. Mas o que Paulo disse em alta voz? Isso que é importante para a gente. Primeiro, só aqui, vai. Sabe quando esse homem tinha feito isso? Quando esse homem tinha feito isso? Então, o que Paulo disse para ele? Faça aquilo que você nunca foi capaz de fazer. É por isso que você precisa de fé no seu coração. Porque quando você vem à igreja, eu vou desafiar você a crer em coisas que você nunca fez. E você precisa de fé para isso. Sabe o que Paulo está dizendo para esse homem? Eu quero que você faça agora o que você nunca fez na sua vida. Esse homem podia falar assim, Paulo está louco. Eu ficar de pé? Não, pelo amor de Deus. Paulo não me conhece, Paulo não sabe quem eu sou. Eu não me importo quem você é. Eu não me importo qual seja a sua história. Eu sei de uma coisa, quando uma palavra é dada, se tiver fé suficiente, põe de pé. Eu ouço, aquilo gera fé no meu coração, essa fé ela é externada, e aí vem a palavra, põe de pé. Peraí, como eu fazer aquilo que eu nunca fiz? Como eu me tornar aquilo que eu nunca fui? Pela fé. Nós estamos na metade do ano. Literalmente na metade do ano. Diga para a pessoa que está do seu lado, os próximos 6 meses, você vai fazer e viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Está vendo? A paralisia espiritual é tão grande. Qual que é a primeira palavra aqui? A paralisia é tão grande que a gente fica assim, eu creio nessa palavra aí. Não. A primeira coisa que Paulo disse foi, levanta-te direito. Eu me coloco de pé, porque creio. Para viver o que eu nunca vivi, eu preciso me colocar de pé. Agora veja, olha a Bíblia, extraordinária. Levanta-te direito. Não é de qualquer maneira, irmão. Não é se colocar de pé de qualquer forma. Porque você já imagina um paralítico levantando algo que ele nunca fez. Poderia levantar cambaleando. Paulo diz, você vai se levantar direito. Você vai se levantar como uma pessoa que nunca teve paralisia. Você vai viver o que você nunca viveu e vai viver direito. Há uma realidade para você que você nunca viveu e você vai viver ela plena, direito. O lugar onde Deus tem reservado para você, você não vai ter dificuldade, porque vai se levantar direito. Tem, sabe, aquele, como é que eu vou me levantar? Em alguns textos, como por exemplo o texto de Atos capítulo 3, quando
Pedro e João estão subindo ao templo e encontram o paralítico na porta formosa, o paralítico precisa de ajuda para levantar. Enquanto as pessoas não chegam ali e levantam o paralítico, ele não fica de pé. Aqui não, Paulo diz: você vai se levantar direito. E não apareceu ninguém. Porque quando você chega nesse ponto da caminhada, você não tem milindros. Ninguém veio me ajudar, ninguém veio me colocar de pé. Não, eu já tenho uma palavra. É por isso que a gente vem aqui todo domingo, irmão, para a gente ter uma palavra que nos coloque de pé. Eu sei que muitas vezes a palavra para nos colocar de pé, primeiro ela nos mata, primeiro ela nos crucifica, mas o final é ressurreição e vida. Nenhuma palavra de altar é palavra de morte. Diga para quem está do seu lado: não adianta ficar de pé, tem que estar em pé direito. Sabe aquele irmão que sempre dá uma semana e fala: ih, pastor, caí. Não, irmão, fica de pé, vamos caminhar. Aí uma semana depois, pastor, caí de novo. Irmão, não é que você caiu de novo, você nunca levantou, cara. Você não sabe o que é ficar de pé. Eu vivi uma vida caída. Não. Para estar de pé, precisa estar de pé direito. Viver uma vida no evangelho de hoje. Eu fico impressionado com os evangélicos de hoje. A polêmica agora é porque uma cantora diz que ela tem uma posição que é contrária à homossexualidade, mas contrária no sentido de dizer: não é isso que eu creio. Pronto. O mundo gospel virou de cabeça para baixo. Mas que Bíblia eles estão lendo? Isso não é novidade, irmãos. Eu sou contra, eu sou a favor. Não, a gente não é contra ninguém, nem a favor de ninguém. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz que é, e ponto. Pastor, mas nós somos contra, a favor. O que nós somos? Nós cremos. Não se trata de ser contra ou de ser a favor, se trata no que nós cremos. Mas o que nós cremos vai afastar as pessoas? Não. O que nós cremos precisa atrair as pessoas. Isso significa que qualquer pessoa que chegar aqui, ela vai ser aceita, ela vai ser muito aceita e muito amada, e ela vai ser ensinada no que nós cremos. É isso que gera uma nação que não lê a Bíblia. É isso que gera você passar mais tempo ouvindo música do que lendo a palavra. Pastor, eu não leio a Bíblia não, mas eu gosto de ouvir louvores. A teologia no Brasil nos últimos anos é formada por músicos que não lê Bíblia, fazendo canções que não são bíblicas e instruindo o povo a algo completamente errado. Agora, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, e alguém chega para a gente e diz assim: põe-te em pé, faça o que você nunca fez, aquilo encontra fé aqui. A palavra que é liberada daqui precisa encontrar fé aí. A minha oração é que tenha fé suficiente no seu coração para gerar milagres extraordinários. E encerro. Paulo diz: levanta de direito sobre os teus pés. Em outras palavras,
faça o que você nunca fez. E ele, o que Paulo pediu para ele fazer? Se levanta. O que ele fez? O que Paulo pediu? O que ele fez? Encerro com isso. Estamos no 4? 4? 3? Não, 4. Ajuda aí eu, pô. Agora que eu estou indo certinho, a Bruna quer quebrar minha mensagem, irmão. Número 4. Faça além daquilo que pediram para ser feito. Quer romper a barreira do nunca? Quer sair do normal? Irmão, presta atenção. Quando você lê a história de Zaqueu, Zaqueu poderia ser mais um na multidão, olhando Jesus passar, dizendo assim: eu vou ver esse homem que todo mundo está falando. Ele se colocaria no meio da multidão, ainda que de baixa estatura, vamos procurando uma brechinha e vamos ver. Mas ele diz: eu quero ver Jesus, mas eu quero ver Jesus de uma maneira que ninguém vai pensar em fazer. Eu vou subir numa árvore. Não adianta fazer o que tem que fazer. Se você faz o que todo mundo faz, preste atenção, você é apenas um mediano. Sabe o que é uma pessoa mediana? É o que está na média, é o que todo mundo faz. Eu faço a minha obrigação, que é romper a barreira do nunca, saia do mediano. Se alguém te pediu para levantar, dá um salto. Se alguém te pediu para andar, corra. Se alguém pediu para correr, voe. Mas faça além. Sabe como é que a Bíblia vai chamar isso? Segunda milha. Se alguém pedir para caminhar com você uma milha, caminhe 2, porque a primeira milha é a milha da obrigação. Está fazendo porque pediu. A segunda ninguém pediu para fazer, mas eu vou fazer porque esse é o propósito. Não existe recompensa por fazer aquilo que é obrigação. Não. É por isso que no trabalho você tem algo chamado hora extra. Sabe o que é a hora extra? A hora extra é um pagamento efetuado para quem excede o horário que foi combinado. Aí você recebe uma hora extra. A segunda milha é a mesma coisa. Eu estou excedendo aquilo que foi combinado a fazer. Me pediram para fazer isso, mas eu estou excedendo. E sabe o que Jesus disse? Se a vossa medida não exceder a dos escribas e fariseus, não serve para nada. Fazer o que todo mundo faz, não precisa ser crente, agora precisa ceder. Entende isso, Daniel? Não é mais um advogado, é o advogado. Você está aqui? Deus me chamou para exceder. Exceder não é aparecer, é exceder. É fazer mais e melhor aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí, pastor, como é que termina o texto? Andava. A partir daí a sua vida vai. Deixa eu profetizar, levante a sua mão, se coloque de pé. A partir de hoje a família anda, o casamento anda, a empresa anda, o ministério anda, todas as áreas da sua vida se colocando em marcha, porque estamos nos posicionando para a glória de Deus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Um brado de celebração.